Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar. Mais uma vez, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero servir-te, quero servir-te. Sempre mais e mais? Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais. Espero o teu querer, Tua graça conhecer. Quero servir. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar. Mais uma vez, quero amar-te, vai. Louve. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, 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 oh. Queridos, graça e paz em Jesus Cristo nosso Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, não é isso? É um privilégio indizível. Nós podemos louvar o Senhor com alegria, podemos nos reunir na igreja. Aqueles também que nos acompanham através do canal, nós cumprimentamos na paz do Senhor. Que alegria, que bênção. Eu convido você que está aqui a ficar de pé e abrir comigo as escrituras no livro dos Salmos, Salmo número 46. Salmo número 46, esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, com uma mensagem belíssima. Nós leremos alternadamente esse salmo. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura. Vamos ler alternadamente o Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. O versículo 10 diz: aquietai-vos. Eu gostaria de convidar você a fazer isso agora. Pode se assentar? E eu queria que você elevasse os seus pensamentos a Deus agora em oração, aquietando o seu coração, apresentando diante dele sua vida, sua casa, talvez alguma coisa que te angustie, uma preocupação, e se preocupar agora exclusivamente em louvar o Senhor, em oferecer a Deus culto, sem se preocupar com nada lá fora agora, nada. Preocupe-se agora apenas em louvar o Senhor. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Vamos todos orar nesse momento? Confiados em Cristo, Deus, aquietamos o nosso coração. O Senhor é Deus e nossa alma precisa encontrar descanso nisso. Adoramos o Senhor por isso. Adoramos o Senhor pelo privilégio, o grande privilégio, de podermos livremente louvar o Senhor, ler a Bíblia, de podermos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas mais do que isso, podemos exercitar essa fé. Senhor, permite que esse tempo aqui na igreja, ou acompanhando através do canal, permita que esse tempo agora seja um tempo totalmente dedicado ao Senhor, em comunhão com o Senhor e edificação para o nosso coração. Recebe, Senhor, as nossas vidas que nós vamos entregar ao Senhor. Recebe o culto que queremos entregar ao Senhor como igreja. Ao Senhor toda a honra, a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos agora louvar o Senhor com música. Eu vou te pedir para convidar para ficar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar o que lemos. Nós vamos cantar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que nós não tememos, não precisamos temer em nenhuma circunstância. Hoje eu tenho umas companheiras de louvor aqui, das mais especiais para mim. Os homens vão cantar comigo e as mulheres com as meninas. Vamos lá? És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Vamos lá, igreja? És o meu refúgio, És o meu isso, refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor.
se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos mais uma vez o início, pega a sua voz, adora o Senhor. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo. Declara isso crendo. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Você pode repetir esse coro? Diz: quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. Que isso possa queimar o nosso coração e que sejamos firmes em saber: Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, Ele é nossa força, nossa rocha, Ele é a razão do louvor. Louvemos a Deus. E as palmas assim, olha. Isso. Que massa. Vamos lá, meninas. Cristo é o meu sol. Bora. Vai. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte Pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Aleluia, que coisa linda. Vamos mais uma vez no início declarar isso com fé em nossos corações. Cristo é, agora. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada. Louvado! Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. O Deus de todo poder.
poder. Louvado seja Deus, irmãos, podem assentar. Vamos continuar a engrandecer o Deus das nossas vidas, declarando que Ele é a nossa salvação, que Ele é aquele em quem nós encontremos sossego, contentamento. Engrandecemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez o início. Vai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, diga ao Senhor. És a minha rocha, da minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Se você puder erguer suas mãos e diz: aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nossos lábios se abrem, mas também nossos corações para dizer aleluias. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, porque o Senhor é o nosso Deus. Recebe, Deus, nossas vidas nessa noite. Apesar da nossa imperfeição, recebe, Deus, nossa adoração. E agora que a palavra do Senhor na boca do Teu Filho possa alcançar nossos corações e algo dos céus possa mudar a nossa vida nessa noite. Em nome do Cristo, amém e amém. Teremos uma mensagem com o pastor Mateus. Boa noite, meus amados. Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Do verso 19 até o verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o verso de número 21.
Não canso de louvar a Deus pelo privilégio que nós temos de ter as crianças e também os mais velhos no nosso meio. No meio da leitura, no meio do culto, ouvir esse som de criança nos faz lembrar que toda a congregação, toda a comunidade da aliança, toda a comunidade pactual de Deus está presente. E isso é bênção de Deus no meio da sua igreja. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, do verso 19 até o verso número 21, assim diz a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros no céu não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Nós te pedimos, ó Pai, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que nós possamos compreender as verdades do Teu Evangelho. Fala, Pai, aos nossos corações, esse é o nosso desejo. No nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Tempo. Tempo é uma daquelas palavras que entra no rol das palavras que são difíceis de definir. Tente fazer um exercício mental aí sobre o tempo. Tente definir o tempo. O tempo é a unidade de medida que marca o tempo? Como nós definimos o tempo? É curioso perceber como o homem, ao longo do tempo, ele se relacionou com o tempo. Se a gente for olhar, por exemplo, na Grécia Antiga, nós temos o mito de Cronos. O mito de Cronos reside em Cronos, ele ter os seus filhos. E então os seus filhos o consumiam. E aí vem a ideia de que o tempo nos consome. É interessante que para os gregos existem duas unidades de tempo. O Cronos, que é a ideia de cronologia, sequencial. Mas também há a ideia de Kairos ou Kairos, que é um tempo atemporal. Não está limitado às unidades de medida como nós conhecemos. É interessante como o homem ele lidou com o tempo ao longo do tempo. Quando nós imaginamos, por exemplo, também na Idade Média, onde o dia só tinha apenas 4 horas. Eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei curioso. Como assim o dia só tem 4 horas? Quer dizer que quando se passava 4 vezes a unidade de medida dos 60 minutos, se passava um dia? Não. A ideia é que eles mediam o seu tempo, o seu dia, através da posição do sol. Então você tinha a hora que o sol estava baixo, médio, alto e quando o sol se deitava. Mas uma das coisas que o homem nunca mudou ao longo do tempo com a sua relação ao tempo é que o homem nunca conseguiu dominá-lo. Alguns dizem que o tempo é um commodity que jamais volta. Todos nós acordamos com mais ou menos 8.900 minutos. Nós temos esse tempo. Mas ele passa e nunca mais volta. Quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, Jesus estava falando para os seus discípulos e para uma grande multidão no famoso Sermão do Monte. Particularmente eu gosto muito do Sermão do Monte e gosto muito desse som de choro de criança no nosso meio. É maravilhoso. É importante a gente perceber que quando Jesus estava falando no Sermão do Monte era exatamente isso. Crianças
que choravam, crianças um pouco mais velhas, crianças um pouco mais crescidas. E existia uma multidão que estava escutando, e Jesus falava e falava a respeito de várias coisas. Ele já tinha falado sobre as bem-aventuranças, sobre aqueles que seriam plenamente felizes. Jesus tinha ensinado a orar, Jesus tinha falado sobre como dar esmolas, Jesus já tinha ensinado a jejuar, e agora Jesus fala sobre tesouro, aquilo que é precioso. Jesus, quando ele vai falar, ele primeiro coloca sobre aspectos de como nós não devemos lidar com as coisas preciosas que nós temos. Jesus vai usar uma palavra muito curiosa que é tesouro. Tesouro é uma unidade de medida para um montante quase que incalculável de algo que nós temos muita estima. Geralmente nós pensamos em tesouro quando escutamos aquelas histórias de piratas que cavam em uma ilha distante e colocam no mapa um baú cheio de moedas de ouro. Mas é curioso também, um desenho ou um seriado que nós nos acostumamos a escutar, que é o do Chaves. E é interessante como a mãe, Dona Florinda, chama o seu filho Kiko de tesouro. Porque era algo que ela estimava muito. É exatamente isso que Cristo está falando. Cristo está falando que nós não deveríamos acumular as coisas preciosas sobre essa terra. E por que Cristo orienta que nós não deveríamos agir assim? É simples, ele vai dizer que a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Por que Cristo está falando dessa forma? Primeiro, ele está de fato usando a linguagem a respeito do dinheiro. E o dinheiro naquela época não é como nós conhecemos hoje. Que nós temos o papel moeda, ou uma impressão de uma nota, ou de alguma forma uma moeda cunhada de algum metal. A ideia aqui é que os dinheiros eles eram voláteis, eles variavam de acordo com a região. O Império Romano ele era extenso, logo existiam várias moedas que circulavam. Na verdade não existia uma moeda por si só, mas vários objetos de troca. E muitos deles poderiam não ter valor dependendo da região que você estivesse. Por isso Cristo diz, cuidado. Cuidar de você colocar a sua esperança, você depositar naquilo como se fosse o seu tesouro, e em outro lugar não ter nenhum valor. Mas uma outra característica que Cristo coloca sobre esse tesouro, é que uma das tradições ou um dos costumes da época, é que os dinheiros por não terem bancos, afinal nós estamos ainda muito antes da Idade Média, antes de se ter a burguesia, antes de se ter os bancos, onde o pessoal guardava o seu tesouro, eles cavavam nas suas casas, depositavam o seu dinheiro. É por isso que Cristo vai dizer, cuidado, os ladrões eles podem escavar e roubar. A primeira orientação sobre aquilo que é precioso, que Cristo nos orienta é, cuidado, não ajam dessa forma. Não depositem a esperança nesse tesouro, onde pode não ter valor, e onde alguém pode vir e roubar. Mas um segundo aspecto que Cristo orienta, é da forma positiva, ou seja, a forma assertiva de como nós devemos lidar com os nossos tesouros. E no versículo 20 ele vai colocar, ao contrário, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É curioso porque eu vou continuar na mesma linha de raciocínio, dizendo que não é o que o texto está dizendo. Ou seja, Cristo não está dizendo que nós devemos guardar o nosso tesouro numa espécie de nuvem, em um Dropbox ou em um Google Drive. Cristo não está dizendo que nós devemos ter algo moderno como guardar no banco ou fazer um Pix. Não, também não é isso que o texto está dizendo. Então, o que seria ajuntar tesouros no céu?
Será que é possível nós, de alguma forma, entesourarmos algo no céu? Será que é possível, de alguma forma, nós, enquanto humanos, acrescentarmos ou depositarmos alguma quantia de valor no céu? Será que, de alguma forma, é possível que a gente possa investir na eternidade? Não, meus amados, Cristo não está falando, por exemplo, de que as nossas atitudes vão fazer com que nós tenhamos tijolinhos de ouro no céu, a fim de termos uma larga poupança, e então, precavidos, por toda a eternidade, teremos uma recompensa. Não é disso que Cristo está tratando. Quando Cristo está falando sobre tesouro no céu, que nós temos a possibilidade de ajuntar tesouros na eternidade, Ele está falando sobre perder. Olha que coisa curiosa. Cristo fala sobre tesouro na eternidade, e para Ele falar sobre tesouro na eternidade, Ele nos ensina que nós devemos perder. E que tipo de perda é essa? Perder a nossa própria vida. Significa que nós vamos perder o nosso direito, ou algo que nós não temos direito, porque nós não somos senhores da nossa vida. Afinal, se agimos como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa vida não é mais nossa. Quando Cristo fala que nós devemos ajuntar tesouros na eternidade, significa que nós devemos entender que o que vale nessa vida é viver aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra. Perceba, meus irmãos, que em nenhum momento Cristo está falando de dinheiro propriamente dito. O problema aqui não é com dinheiro. Por isso, um discurso de que Jesus ele era socialista porque ele dividiu com os outros, um discurso que Jesus ele era comunista porque ele pega e consegue repartir com os outros, ele não se encaixa. E também um discurso de que Jesus era capitalista porque ele disse que nós deveríamos investir, também não encaixa. O problema de Cristo não era com a quantidade pouca ou muita de dinheiro que nós poderíamos ter, mas a forma como nós nos relacionamos nisso. Cristo está perguntando para os seus ouvintes em quem vocês têm confiado? Como vocês têm relacionado com aquilo que vocês têm em mãos? Cristo está falando sobre mordomia. Recentemente nós tivemos uma aula dessa com o presbítero André. Mordomia. Nós recebemos do nosso Deus o tempo, o dinheiro, os nossos dons. Como nós temos administrado isso? Se nós temos recebido todas essas sortes de bênçãos do nosso Senhor, e temos somente investido e voltado os nossos olhos para essa terra, nós temos guardado tesouro, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Se o que nós fazemos aqui nessa terra é investimento somente para o aqui e agora, se tudo que nós fazemos, nós esperamos que tenhamos recompensa hoje, se nós fazemos aqui esperando a aprovação dos homens, se nós fazemos aqui para o nosso próprio louvor, nós estamos correndo atrás das coisas dessa terra. Perceba, mais uma vez, o problema não é com as coisas que nós propriamente fazemos, mas a importância é aquilo que nós esperamos aqui nessa terra. Por isso nós somos convidados a pensar nas coisas do alto. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, desejai as coisas do alto, porque é lá que Cristo vive. Como nós poderíamos entender a nossa vida aqui na terra então? Como pessoas que vão a um hotel. Eu creio que todo mundo já foi a um hotel ou alguma pousada. E
tirando aqueles que têm um pouco de toque sobre arrumar tudo onde está, geralmente hotel é algo que você não se importa tanto. Afinal, você não pega um dinheiro e vê uma parede descascada de um hotel e você vai lá e investe para que ela possa ser rebocada. Você não vê um quadro torto no hotel e você vai lá querer consertar. Ou você não vê que está com algum problema na parte elétrica e você quer resolver. Afinal, você está ali só de passagem. Você usufrui, você cuida, você não rasga a sua cama, você não pega a fronha e joga longe. Mas você também não tem nenhuma relação de posse, porque você está ali de passagem. É exatamente a nossa lida com as coisas aqui da terra. Nós usufruímos, nós gostamos, nós zelamos, mas nós sabemos que ali não é a nossa casa. É exatamente isso que Cristo está dizendo. Por isso que o diagnóstico de Jesus vem no versículo 21 dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus está colocando mais uma vez que o problema não é a relação com o dinheiro, mas é onde você deposita a sua confiança. É onde você deposita a sua confiança. É onde você se lança. O que Jesus está dizendo é, quando você está estressado, aperreado, indignado, quando o seu trabalho está consumindo o seu juízo ou os seus relacionamentos estão estremecidos, o que é que você faz para aliviar o seu coração? Será que você corre para a academia? Afinal, você precisa desestressar, precisa com que a endorfina passe no seu corpo, você precisa liberar tensão, então você corre para a academia. Ou então não, você corre para a McDonald's, ou a Burger King, ou alguma pizzaria. Você come, porque o seu nível de serotonina está baixo, aí você também precisa de um chocolate, você precisa de algo que possa trazer paz e tranquilidade para que você tome decisões. Ou você se lança na pornografia, na masturbação, na imoralidade sexual, e é isso que traz paz ao seu coração. A palavra de Cristo ainda reverbera nas nossas mentes, nos nossos corações. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Jesus, Ele nos mostra, Ele expõe o nosso coração e diz assim, preste atenção, não adianta você fugir, não adianta você fingir que não é com você, não adianta você não querer escutar, não adianta você querer abafar as vozes do seu coração, numa hora você vai perceber em quem você confia, e quando você perceber em quem você confia, você vai perceber que o seu coração ele vai estar lá, porque é somente isso que vai trazer paz ao seu coração. Jesus mostra, no momento da dificuldade, você vai confiar nas coisas do alto ou você vai confiar nos ídolos? Nós somos desafiados pela palavra do Senhor. Assim como o tempo é um bem precioso, que todos os dias é ofertado para nós. E nós dividimos o nosso dia como quem divide a fatia de um bolo. Uma boa parte para o trabalho, uma boa parte para a diversão, uma boa parte para o descanso. E qual tem sido a parte que tem separada para um relacionamento com Deus e um investimento com as coisas do alto? Se esse bolo todo não for do Senhor, Ele não aceita nenhuma migalha sequer. Ou tudo é dele, ou não é nada. Meus amados, nós somos desafiados a confiarmos plenamente no Senhor
e fazermos um diagnóstico à luz da palavra de Deus, para entendermos se até mesmo a igreja, a religião, se até mesmo vir aos cultos de oração, vir aos cultos pela manhã, vir aos cultos à noite, ser dizimista, estar engajado em um ministério, se isso ainda assim não é ser ajuntador de tesouros aqui na terra. Não se engane. As palavras mais duras de Cristo estão registradas ainda no capítulo 7, ainda no Sermão do Monte, quando ele vai dizer que muitos serão como aqueles que ouvem essas palavras e não praticam. São aqueles que edificam a casa sobre a areia. Bate o vento, bate a chuva, e eles perecerão. Mas aqueles que ajuntam tesouros no céu são aqueles que ouvem essas palavras e as praticam. Eles edificam a casa sobre a rocha. Bate o vento, cai a chuva, mas permanece. Como nós temos lidado com a mordomia que Deus nos oferece, do tempo, do dinheiro, dos relacionamentos da igreja? Essa pergunta fica ainda nos nossos corações. Onde está o nosso tesouro? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado a sua igreja à mercê, ó Pai, da sua própria sorte. Mas dia após dia, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, o Senhor tem instruído a Tua igreja através da exposição fiel. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, a administrarmos bem aquilo que o Senhor tem nos dado e confiarmos no Senhor. Entendermos que uma vida que vale a pena ser vivida é somente ao lado de Jesus Cristo. Não nos deixa, Pai, à mercê da nossa própria sorte, mas nos guie por toda a eternidade. É assim que nós choramos. No nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Meus amados, vamos ficar de pé e vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus amados, nós temos alguns avisos. O primeiro deles é que próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária da nossa igreja, onde nós vamos ter a eleição para o secretário da igreja, bem como a exposição e aprovação do exame de contas da nossa igreja e também a exposição do orçamento para o ano de 2021. Essa assembleia é própria para todos os membros da igreja. Quando vai acontecer? Após o nosso culto pela manhã. Então, dia 20, depois do culto da manhã, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária. Domingo à noite, dia 20, se Deus quiser, às 18 horas,
nós vamos ter o nosso culto ao Senhor. E de uma maneira especial, o nosso grupo de louvor tem preparado músicas sobre a mensagem do Natal. Atenção, nós ainda estamos respeitando, sim, os protocolos de distanciamento, álcool em gel, máscaras e todos aqueles que os órgãos de saúde têm colocado sobre o estado de Pernambuco. Logo, a nossa capacidade ainda está reduzida, embora desde 2 domingos nós temos tido a presença de crianças abaixo de 10 anos e dos idosos acima de 60 anos. Mas ainda assim, tem um número máximo de pessoas para estarem presentes. Então, se você quer acompanhar aqui, você deve fazer a sua inscrição mediante o aplicativo da Igreja Presbiteriana da Madalena. Se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com o presbítero André Albuquerque ou com o presbítero Gilvan Evangelista, que eles vão fazer a sua inscrição para o culto das 18 horas no dia 20 de dezembro. Só é permitido a entrada via confirmação das inscrições. E nós temos um número limitado de inscrições para que vocês possam estar presentes aqui. Infelizmente, é dessa forma que nós ainda temos que lidar, porque nós estamos ainda em um período de pandemia. Animamos os irmãos ainda a estarem orando. Nós temos percebido de maneira pública e notória que os casos deixaram de ser números para serem nomes, ou seja, nós temos conhecido um número maior de pessoas à nossa volta que têm sido contaminados com a Covid-19. Por isso, esteja em oração para que Deus continue a conduzir a nossa nação em todo esse processo que nós estamos inseridos de vacinas e todas essas precauções que nós precisamos tomar. Também siga as orientações dos órgãos de saúde. Não é brincadeira, meus amados. É bem verdade que a vida precisa seguir, mas o vírus está aí. Por isso, use álcool em gel, máscara e evite aglomerações na medida do possível, para que nós continuemos a ter uma vida saudável, como o Senhor ordena que assim o seja. É bem verdade que se for para nós morrermos de Covid, nós morreremos, mas se for para morrer atropelado, nós também morreremos, não é por isso que nós saímos andando no meio da rua. Logo, precisamos nos precaver, precisamos nos prevenir e seguirmos as orientações que são impostas pelas autoridades constituídas por Deus em nossas vidas. Dito isso, que Deus nos leve em paz para as nossas casas e nos conceda uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Jesus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe.